O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos amar ao Senhor com todas as nossas forças. Queremos ver exclusivamente para o nosso Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 27, o versículo 1 e o versículo 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra está registrada profeticamente no livro de Gênesis, Gênesis 3,15, onde o próprio céu se responsabiliza vir aqui a essa terra na pessoa de Jesus Cristo e esmagar a cabeça da serpente. E a primeira profecia messiânica está lá no livro de Gênesis. Claramente a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é o nosso resgatador. O Evangelho de Mateus tem a responsabilidade de mostrar para nós de que as profecias se cumpriram ao pé da letra. Aqueles que estavam com a palavra de Deus nas mãos viam claramente que a palavra de Deus estava se cumprindo detalhadamente. O evangelista Mateus registra no primeiro versículo do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que foi ao romper do dia que Jesus foi julgado e a sua sentença saiu. Mas vale a pena nós ressaltarmos nessa manhã que o Sinédrio não poderia se reunir à noite para sentenciar alguém. Mas logo pela manhã os sacerdotes e os líderes se reuniram para sentenciar Jesus à morte. O governo romano tinha tirado a autoridade do Sinédrio de sentenciar as pessoas à pena de morte. Somente se um estrangeiro invadisse as dependências do templo, esse sim teria a autoridade de sentenciar alguém à morte. Mas em momento algum Jesus quebrou as leis daquela época. Jesus cumpriu todas as leis. Jesus veio aqui a essa terra revelar ao Pai. Jesus veio mostrar a verdade. Os líderes e as pessoas estavam tão longe de Deus que quando se depararam com a verdade, estavam mais dispostos em matar aquele que pregava a verdade do que mudar as suas vidas. O Evangelho de Mateus é um ensinamento para nós que vivemos nos dias atuais. Quando nós ouvimos a verdade, como é que nós nos comportamos? Nós estamos dispostos em mudar a nossa vida ou estamos dispostos a rejeitar a verdade do Pai? A casa oficial do governador era em Cesareia. Mas quando se davam as grandes festas em Jerusalém, as celebrações que moviam muitos peregrinos para Jerusalém, Pôncio Pilatos tinha a tendência natural de ir para Jerusalém, porque se porventura surgisse alguma revolta, alguma emergência, ele já estaria dentro de Jerusalém. Como nós podemos ver no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Judas, tomado por um remorso no seu coração, não era um arrependimento sincero, não havia uma tristeza no coração por ter traído a Jesus Cristo, mas estava com medo das consequências de ter traído a Jesus Cristo. Vendo nesse momento Jesus sendo julgado pelos líderes daquela época, esse sentimento toma conta do seu coração. Ele lança dentro do templo as 30 moedas de prata e corre para um lugar onde ele possa enforcar-se. No momento em que Judas joga dentro do templo as 30 moedas de prata, aquilo que estava em oculto veio a público. A conspiração que deveria acontecer em silêncio, quem não tinha conhecimento passou a saber o que Judas e os outros sacerdotes estavam tramando contra Jesus Cristo. Os próprios sacerdotes se negaram mais uma vez pegar as 30 moedas de prata e colocar dentro do cofre do santuário. E escolheram comprar um campo onde ali seria construído um cemitério onde os estrangeiros seriam enterrados ali. Mateus capítulo 27, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, qual era a sua missão, qual era a sua responsabilidade, como é que ele deveria morrer.
Pôncio Pilatos, naquele momento, queria que Jesus, diante da multidão, se condenasse com as suas próprias palavras. E quando ele interroga Jesus e pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus, Jesus retorna a pergunta para ele: você o dizes? Jesus assumiu a postura de se manter calado, porque Jesus sabia que cada palavra que saísse dos seus lábios naquele momento seria uma palavra onde eles tomariam para condenar a Jesus Cristo. Nos períodos festivos que aconteciam dentro de Jerusalém, era muito comum o governador libertar um prisioneiro que estava sentenciado à morte. E Pôncio Pilatos coloca ao lado de Jesus a Barrabás e oferece à grande turba e multidão que estava diante de Pilatos, falando: eu não consigo encontrar nenhum defeito em Jesus Cristo, mas aqui está Jesus e Barrabás. Quem vocês escolhem para que eu possa condenar à morte? E a multidão clamava: crucifica Jesus e solta Barrabás. A partir do momento em que Jesus é sentenciado à morte, Jesus é levado para sofrer. Os soldados pegaram a Jesus Cristo, a cruz que tinha sido construída para que Barrabás levasse sobre os seus ombros e fosse crucificado. Jesus Cristo tomou a cruz de Barrabás. Foi Jesus que carregou a cruz de Barrabás. É Jesus que padeceu levando os pecados de Barrabás. Embora Barrabás fosse o criminoso, aquele de fato que deveria ser morto porque ele levava sobre os seus ombros uma condenação enorme, mas o Filho de Deus, o inocente Cordeiro de Deus, veio a essa terra para nos libertar dos nossos pecados. Muitos escarneceram de Jesus, muitos sorriram de Jesus Cristo. Jesus foi levado à cruz do Calvário. Os pregos transpassaram as suas mãos. Sobre a cabeça de Jesus foi colocada uma coroa de espinhos. Os seus pés também foram perfurados com enormes pregos. Jesus foi lançado dentro de um buraco, cravado numa cruz do Calvário. O nosso Cristo morreu. O preço foi pago. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Jesus revelou-se aos seus discípulos. Jesus deu provas claras de que ele estava vivo. Jesus comeu ao lado dos seus discípulos. Jesus mais uma vez caminhou ao lado daqueles homens. Eles puderam ter provas claras de que o seu Cristo, que tinha sido crucificado, estava vivo, ressurreto, voltaria ao Pai. Mas na plenitude do tempo, ele mais uma vez viria aqui a essa terra, buscar os seus filhos, trazer libertação, levar aqueles que lhe amaram, creram no seu sacrifício para viver ao lado de Deus eternamente. Querido amigo, a vida, a morte, o sofrimento e a ressurreição de Jesus é real para cada um de nós. O nosso Cristo colocou os seus pés nessa terra. Jesus Cristo padeceu morte de cruz, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou. Hoje ele está vivo. Precisamos crer no sacrifício de Jesus Cristo. É a única forma de recebermos a salvação. Quem naquela época queria colocar a sua vida em risco e testemunhar de que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou, quando os discípulos continuaram a pregar e a falar de que Jesus estava vivo, eles mesmos acabaram perdendo a sua vida. Se aqueles homens não tivessem provas claras de que Jesus estava vivo, tenho a plena certeza, nenhum deles colocaria a sua vida em risco. Hoje, eu e você, nós precisamos também testemunhar a respeito do Pai. Muito em breve ele voltará aqui a essa terra. Há provas claras dentro da palavra de Deus que revelam que na plenitude do tempo, Jesus Cristo voltará aqui a essa terra, buscará os seus filhos e aqueles que creram na palavra de Deus alcançarão a salvação eterna. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, mantenha a nossa fé segura no Senhor. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.